O que acontece quando uma jovem vira oferta numa dívida? A pergunta pairou sobre a manhã de julho como poeira vermelha levantada pelo vento. Fina, lenta, capaz de entrar pelos frestas da porta e marcar a pele. Na casa de taipa da família de Maria Clara, o café requentado fumegava num canto da mesa, e a mão dela tremia ao dividir o último pedaço de pão entre o pai, Antônio, e a mãe, Zuleide. O sol nascia preguiçoso sobre os morros de Santa Helena de Minas. O galo parecia ter desistido de cantar. Maria tinha 18 anos. Os poucos móveis da casa guardavam histórias longas. Uma cadeira de balanço cujo encosto já estava liso de tanto uso, um baú com roupas de festa que pertenciam mais a lembranças do que a pessoas. Ela conhecia os nomes das ervas que curavam dor nas costas. Sabia tirar leite da vaca com uma paciência que mais parecia oração. E tinha o costume, toda noite, de pôr o caderno no travesseiro e rabiscar uma frase antes de dormir. A palavra que mais esteve naquele caderno nos últimos meses foi resposta. A chegada de Nicanor mudou o ritmo do dia. Ele apareceu com botas gastas, chapéu de abas amassadas e um sorriso que não chegava aos olhos. Trouxe no corpo a certeza da conta que precisava ser cobrada. Sentou-se à mesa sem pedir licença. Contou os juros como quem despeja areia num prato vazio. Ou pagam ou eu fico com a garantia. E quando a família perguntou o que ele queria como garantia, Nicanor respondeu como se repetisse uma lei antiga e inapelável. Uma filha resolve dívida. A ameaça pairou crua sobre a cozinha. Zuleide cobriu a boca com o pano da mesa. Antônio respirou como se estivesse tentando enfiar o ar pela garganta que faltava. Maria olhou para o pão em sua mão e sentiu o gosto metálico de uma escolha que não era sua. E naquela mesma mesa, decidiu que voz havia de ter. Não por bravura teatral, mas por algo que vinha da prática de cuidar. Ninguém manda no meu corpo. As palavras saíram baixas, firmes, e atravessaram a sala como lâmina de luz cortando cortina. Pouco depois, Severino apareceu com a proposta de João Batista. O fazendeiro buscava pagar a dívida e oferecer abrigo. Vinha com uma solução apresentada como salvação, mas cheia de bordas ambíguas. Havia no gesto de João um quê de compaixão e, ao mesmo tempo, um peso de propriedade. Havia promessas de estudo e proteção, e havia olhares que, sem dizer, testavam o limite entre amparo e posse. Na noite que antecedeu a ida à fazenda, a família se fechou para conversar. Zuleide fez o que sempre fez. Colocou as mãos na cabeça do marido e de Maria, como se tentasse costurar os rasgos do medo. Antônio falou sobre a honra, sobre as promessas que a terra não cumprira. Falou sem saber se falava para si ou para o neto que ainda não existia. Maria os ouviu, mediu cada palavra, e quando falou, escolheu o lugar do silêncio para escutar a si mesma. Não consentiu que o destino fosse traçado sem sua presença. Ela impôs condições simples e inegociáveis: quarto com chave, professora que viesse, nenhum toque sem sua permissão, e visita à família sempre que possível. Eu vou, mas não vou porque me dão. Vou porque escolho ir, disse. E ninguém naquela mesa conseguiu negar que havia ali uma coragem que nascia da lucidez mais do que do desespero. A decisão foi tomada com os olhos fechados para o destino e abertos para a escolha. Severino conduziu Maria pela trilha de poeira até o portão da fazenda. O casarão de João Batista não era uma construção arrogante. Tinha o tamanho de um passado que havia se refeito em pedra. Um cavalo marrom esperava na sombra das mangueiras. O animal tinha a calma de quem acredita que o mundo sempre segue igual. João, de chapéu na mão, veio ao encontro com uma postura que tentava equilibrar remorso e autoridade. Havia nele uma tristeza antiga, que se suspeitava pertencer a outro nome: Beatriz. O primeiro encontro foi curto, quase contido. João falou sem rodeios: "Você não é dívida." Maria o observou com nitidez. Não precisava que alguém lhe dissesse o óbvio. Ela precisava de limites e os falou com voz clara: "Ninguém manda no meu corpo." João ouviu, prometeu respeito, garantiu uma professora. Dona Esaura serviria como governanta e ponte entre a casa e a vila, e colocou à disposição um quarto com chave.
Não era a compra que havia sido telefonada como boato na praça. Era uma proposta de convivência com regras. Os dias na fazenda se abriram com uma rotina que, aos poucos, costurava autonomia no tecido da vida de Maria. A professora chegou com cadernos e paciência. Maria aprendeu a ler o jornal do sítio e a assinar seu nome com traço firme. João convidou-a a montar no cavalo, como forma de terapia e de respeito ao espaço dela no mundo. As aulas de equitação serviam para que ela aprendesse em equilíbrio físico e emocional. A sela não aceitava se a montaria e a amazona não falassem a mesma língua. Havia também trabalho, tirar leite, ajudar na horta, mas tudo com ausência de pressa predatória. Entre as tarefas diárias, João e Maria foram construindo uma convivência marcada por uma contenção cuidadosa. Não havia romance instantâneo. Havia diálogos curtos, leituras à sombra e o cuidado com uma ferida que João trazia no peito. Uma caixa antiga, um baú fechado, que repousava num canto da sala de visitas, como se ali estivesse uma história congelada no tempo. Certa tarde, ao mostrarem-lhe o baú, João ergueu a voz e revelou com a voz áspera o nome da mulher que o acompanhava em sonhos e culpa, Beatriz. Nas linhas de uma carta amarelada, Maria leu sobre um amor que havia terminado em abandono, sobre promessas não cumpridas e sobre o preço que João pagara em silêncio. A carta estava escrita por Beatriz para João. Dizia de um gesto que ele fizera e que retirara dela a liberdade. Palavras que hoje prendiam João numa culpa que o empurrou a reparar o mundo onde pudesse. Ler aquilo foi como abrir uma porta antiga, não para absolver, mas para entender por que João decidira se opor àquilo que transformava pessoas em mercadoria. Ele não buscava salvação através de um ato heróico. Buscava redenção através da restauração de limites. Maria percebeu que por trás do gesto do fazendeiro havia uma exigência própria de responsabilidade. E isso não tornava João perfeito. Tornava-o humano e responsável por seus próprios pecados. A vida na fazenda não removeu a violência que Nicanor representava, mas fez crescer uma rede. Padre Miguel começou a aparecer nas conversas públicas não para pregar soluções milagrosas, mas para testemunhar a indignação da comunidade. Dona Isaura, com seu jeito de firmeza maternal, fez com que as visitas fossem parte da rotina, e a vila começou a perceber que aquilo que ocorrera na pequena casa de Taipa era um problema que não era só da família de Maria, mas de toda a cidade. A virada veio quando Celestino, um homem até então discreto, entrou na capela durante uma missa e deixou escapar mais do que um soluço. Em confissão com o padre, a verdade se desfez como nó mal feito. Celestino, cúmplice de Nicanor, falou de papéis forjados, de registros de posse falsificados, de contratos assinados com tinta barata e promessas falsas. Ele não contou detalhes que humilhassem Maria. Contou documentos que provavam que a troca havia sido um arranjo ilegal, uma tentativa de transformar relações humanas em mercadoria registradas em papel. Padre Miguel conduziu aquilo para as autoridades. A notícia chegou à delegacia, e o nome do delegado Arcanjo soou como último recurso de ordem. Arcanjo, homem de princípios, compareceu com prudência e cuidado, sabendo dos perigos de transformar uma investigação em espetáculo. Com a confissão de Celestino e com restos de papéis recuperados no baú de Nicanor, comprovantes de pagamentos e anotações que apontavam ligações com outros crimes, a delegacia moveu-se. Documentos foram enviados a Belo Horizonte para exame pericial. Assinaturas foram confrontadas. O laudo técnico confirmou o que o coração já intuía: falsidade ideológica e conluio. A prisão de Nicanor aconteceu numa manhã de mercado, diante de gente misturada entre sacas de milho e farinha amarela. A cena foi feita com a gravidade que pede um ato legal. O delegado Arcanjo leu os direitos. As algemas foram passadas com a frieza da lei. Nicanor tentou argumentar, tentar comprar silêncio com promessas e ameaças, mas as palavras perderam força diante das provas e diante de Celestino, que, em público, confirmou o esquema. A voz de Celestino tremia, não de medo apenas, mas de alívio. Era a confissão que libertava a verdade. No centro da praça de Santa Helena, a quitação foi declarada. João, que esperara para acompanhar o episódio com moderação,
Subiu na pequena plataforma improvisada porque a comunidade precisava ver a recusa à compra de pessoas. Havia no gesto dele uma necessidade de dissociar a solidariedade do comércio. Pegou as rédeas do cavalo marrom que estivera no pátio desde seu primeiro encontro com Maria. Olhou para a multidão e pronunciou as palavras que ecoaram entre as casas. Este cavalo não é moeda de mulher. As palavras cortaram o rumor como faca. Não era apenas um gesto simbólico de devolver um animal a quem havia sido, de algum modo, parte da negociação. Era uma declaração pública de uma verdade mais ampla. Mulher não se negocia. Maria estava ao lado de João, mas não ao alcance de sua propriedade. Havia no gesto do fazendeiro um reconhecimento público de que sua intervenção, ainda que motivada por remorso, não podia reduzir ninguém a objeto. Foi também momento de lei mostrando sua face. O laudo de Belo Horizonte chegou dias depois confirmando que documentos haviam sido forjados para legitimar a transferência de garantia. Nicanor recebeu a voz da justiça e o processo de responsabilização começou. Não houve revanche popular. Houve procedimento, inquérito, depoimentos, a assinatura da confissão de Celestino e o processo judicial que se seguiria. A comunidade celebrou sem triunfalismos, como quem aprendeu que justiça é trabalho de longo fôlego. O clímax não foi apenas estrangeiro à arena pública. Em um encontro íntimo, Maria enfrentou a pergunta que mais a inquietava: permanecer. A resposta não surgiu num ato de gratidão ou dependência. Surgiu da observação diária, do aprendizado bordado em passos de sela, das noites em que ela escrevia no caderno e sentia que a mão voltava a ter traço firme. Maria escolheu ficar. A escolha foi feita diante de testemunhas e sem pressões. Ela podia voltar para a casa de Taipa e cultivar o gosto de suas memórias. Podia também permanecer para terminar os estudos que começara e para construir relações novas. Escolheu a fazenda porque ali havia condições que respeitavam sua autonomia e porque a comunidade, com suas falhas e seus trancos, mostrara que era capaz de proteger dignidade. A cerimônia de permanecia foi simples. Na capela, Padre Miguel falou sobre responsabilidade e dignidade em termos humanos. A fé ali era contexto, não argumento mágico. Antônio, visivelmente aliviado, abanou um lenço. Zuleide segurou a mão da filha como se a própria pele fosse oração. A comunidade trouxe canjica e viola. Houve música, e as vozes naquela noite não celebravam apenas uma mulher tendo encontrado refúgio, mas uma cidade que começava a entender que proteger era mais do que punir. Era oferecer alternativas e respeitar escolhas. Entre as coisas que restaram daquele tempo, o baú serviu não apenas como depósito de papéis, mas como chave de revelação. Dentro dele havia cartas de Beatriz, fotos amareladas, recibos de compras e documentos que provaram o conluio de Nicanor com outros interessados em transformar famílias em garantia. João deixou que tudo fosse examinado, que a verdade se abrisse. A carta de Beatriz funcionou como espelho. Mostrou que ações, mesmo as que nascem de culpa, precisam ser transformadas em responsabilidade duradoura, não em salvamento que amarra. Houve lágrimas. Houveram conversas duras sobre pobreza estrutural. Ninguém fingiu que tudo se resolvia com um ato isolado. A história deixou claro que havia raízes antigas, falta de crédito justo, redes informais de agiotagem, um sistema que perdoa pouco os mais frágeis. Mas também mostrou que quando a comunidade decide intervir com clareza, com instrumentos legais e com redes de cuidado, há possibilidade de restituir dignidade. O final da história, se é que existe um único final, aconteceu numa manhã em que Maria abriu o caderno e escreveu. Não como frase vazia, mas como resultado de dias puxados, de olhares que atestaram e de escolhas firmes. Sob a luz fraca do lampião, ela escreveu: Não fui salva por um homem, fui salva por escolhas justas. A frase foi testamento e promessa. Não um golpe contra quem tiver a boa vontade, mas um lembrete de que salvação não é propriedade, é reconhecimento da autonomia do outro. A cidade seguiu seu ritmo. A feira voltou a ser lugar de encontro.
As rodas de conversa passaram a incluir temas de crédito e proteção social, e as autoridades mantiveram o processo contra Nicanor em andamento. João continuou visitando a capela e aparecendo em reuniões, mas sem pretensão de apagar o que havia acontecido antes. Celestino pagou seu preço na justiça. Para a comunidade, sua confissão foi menos cláusula de misericórdia e mais lição. Ninguém fica isento da própria responsabilidade. Na festa de conclusão, quando o milho virou canjica e a viola afinou, Maria ouviu risos e propostas de futuro. Havia, enfim, a promessa de uma vida em que a escolha dela seria respeitada. A sua decisão de permanecer teve o rosto de autonomia. Ela continuou a estudar, passou a orientar outras jovens sobre seus direitos e ajudou a organizar uma pequena cooperação de trocas entre famílias para que nenhum outro lar tivesse que pensar em oferta diante da dificuldade. O que aconteceu quando ela virou uma oferta valiosa para um fazendeiro? Ela deixou de ser um preço numa contabilidade para ser protagonista das próprias decisões. A transformação veio por meio de coragem, da intervenção da lei, do testemunho da comunidade e da firmeza de uma jovem que soube firmar limites. Maria não foi mercadoria, tornou-se exemplo de que dignidade exige ação coletiva e escolhas que respeitem a pessoa. Se essa história tocou você, compartilhe e ajude a levar essa conversa adiante. Como nossas comunidades protegem a dignidade uns dos outros? Inscreva-se para mais histórias que nos lembram que justiça e respeito caminham juntos.